O momento, registrado pelo fotógrafo Arlindo Homem, vai ficar marcado para sempre na memória de quem presenciou o milagre. Um abraço fraterno de uma criança e o Santo Papa, que infelizmente faleceu no último dia 21. A criança que aparece na imagem é o pequeno Lucas, salvo por um milagre reconhecido pela Igreja Católica e que possibilitou que duas crianças fossem canonizadas, Francisco e Jacinta, os chamados Pastorinhos de Fátima. Mas vamos começar a contar essa história desde o início. Para isso, nossa equipe veio para Juranda, município do oeste do Paraná com pouco mais de 7.700 habitantes. Por aqui, cada cantinho da cidade deixa claro: essa é a cidade do milagre. O fato aconteceu no dia 3 de março de 2013, em um dia que parecia ser comum na rotina da família do Lucas, que na época tinha apenas 5 anos. O avô conta que a família havia se reunido em sua casa para um almoço. Enquanto os adultos conversavam e preparavam a refeição, as crianças brincavam. Até que, em certo momento, tudo mudou. E eles brincando, de repente a menina, a Eduarda, começou chorando assim. O que foi? O que foi? O Lucas. O que aconteceu? O Lucas caiu. E foi muito difícil, né? Aí descemos a escada, eu e a mãe, a minha nora, a mãe do Lucas, descemos correndo e ele estava deitado ali, com sangue, bastante sangue em volta da cabeça, e ele não respondia nada. E eu começo a pedir para Deus, em nome de Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É para esse Deus que eu estou pedindo. Não deixa o Lucas morrer. E Lucas fala. E foi repetindo várias vezes. Aí ele deu um gemido bem forte. Aí eu falei, tá vivo. Aí o meu filho tirou o carro da garagem, o Batista. Eu fui segurando ele nos braços, correndo para o hospital. O pequeno havia caído de uma altura de 6 metros, momento em que sofreu diversos ferimentos, inclusive um traumatismo craniano grave. Eu falei, doutor, ele falou, calma, estou atendendo. Eu falei, doutor, aqui é urgente, pelo amor de Deus, olha aí. Ele olhou, nossa, é muito feio, o que encosta aqui? Olhou ali, meu Deus do céu. Aí chamou a enfermeira e falou, liga para a Santa Casa, procure um neurocirurgião urgente, que é um caso bem delicado. E fica me esperando. Aí quando foi lá para as 2 da manhã, o médico veio e falou, doutor, como é que está? Ele falou, vocês acreditam em Deus? Você acredita em oração? Só por Deus, por Lucas se salvar. Mas nós vamos fazer o possível para dar certo. A partir daí, uma corrente de orações teve início. Família, amigos, moradores de Juranda e de outros lugares começaram essa corrente de fé, pedindo que a vida de Lucas fosse salva. Uma intervenção divina se fazia necessária, porque os médicos avisaram: a medicina, infelizmente, não seria capaz de salvar a vida da criança. Nesse espaço, a gente consegue ter uma ideia de como foram os momentos que a família e o Lucas passaram no hospital. Aqui, os visitantes desse local podem encontrar laudos, prescrições médicas e também os exames feitos pela criança. É nesse local aqui também que é possível ter uma ideia de como que foram os momentos para ele, o pequeno Lucas, na época com 5 anos de idade. A história foi se espalhando e chegou até o convento das Carmelitas de Campo Mourão. No local, as irmãs pediram a intercessão dos pastorinhos de Fátima, duas crianças que haviam presenciado a aparição da Virgem Maria em maio de 1917 em Portugal. No dia 9 de março, uma semana após o acidente, Lucas acordou. E mais do que isso, estava lúcido e bem. Perguntou da mãe, da irmã, conversou com familiares, que logo perceberam que aquele menino, que horas antes não tinha perspectiva de melhoras, estava curado. Mas seu dia ele foi tirando a sedação e a minha nora estava junto com ele no, no isolamento ali. E eu conversando, esperando, e ele foi tirando a sedação, tirando ali e tal. E ele batia a mão no braço, Lucas, Lucas,
Lucas. Aí ele abriu o olho assim, e ele falou, cadê minha mãe? Está aqui, ó. E cadê a Duda? Desculpa. E a Duda, cadê a irmã? Ela está em casa. Tá bom. Isso já foi muito. E aos poucos ele foi melhorando e graças a Deus ele está bem. O milagre, claro, foi muito comemorado por todos, que recomeçaram as orações, mas dessa vez de agradecimento. Tempo depois, teve início o levantamento de informações que, segundo a igreja, levou a uma constatação. Aquele milagre deveria ser atribuído aos irmãos Jacinta e Francisco. Após uma intensa investigação, com o levantamento de relatos e dados, a Igreja Católica iniciou o processo de canonização no início dos anos 2000. E no dia 13 de maio de 2017, os pastorinhos foram canonizados pelo Papa Francisco. O pai de Lucas, João Batista, acompanhou o filho na cerimônia que aconteceu em Portugal e relembra com emoção e muito carinho o momento em que o filho foi recebido pelo Papa. Lucas, na época com 9 anos, viveu o momento com a simplicidade e a felicidade de uma criança. E Francisco conheceu um menino que se tornou um símbolo de fé e mais uma prova viva de que milagres podem acontecer. Aí no ofertório, Lucas subiu e abraçou o Papa, né? Eu achei muito lindo, porque se emocionou o Papa na hora. E o Lucas abraçou encarando ele mesmo, né? Foi muito bonito, foi legal. Muita gente, o mundo todo estava lá, né? A pergunta que todo mundo se faz é como é Papa? Além das fotos, o que você pode sentir dele? Muita paz, né? Serenidade. Assim, a própria figura dele, né? Ele é muito cativante, né? Uma pessoa muito brilhante. É muito triste, né, de ver um homem assim, e tão rápido, né? O Papa Francisco, um homem bom, um homem muito... de ter feito assim um trabalho muito grande na igreja, uma mudança lá no Vaticano também, né? Para melhor. Não é fácil, as coisas de Deus, do ser humano também são diferentes um do outro, ele não pensa de um jeito, mas eu acho que ele fez um trabalho muito grande, andou pelo mundo inteiro. Essa história fez Juranda se tornar a cidade do milagre. Por isso, milhares de fiéis de várias partes do país e do mundo visitam o município todos os anos, para conhecer de perto o local em que tudo aconteceu. Um museu criado para contar a história do milagre e também para pedir força em momentos difíceis. A prefeitura do município organizou então a cidade para receber esses turistas e acolher os fiéis que chegam para passeios ou eventos. A prefeita de Juranda conta que o abraço dado pelo Papa Francisco no pequeno Lucas também se tornou um abraço de Francisco a todos que conhecem a história do milagre. Eu falo hoje, nada acontece por um acaso. Eu falo Juranda, né, a cidade do milagre. Falei, esse milagre pontuou muito claro, né? Falei, uma cidadezinha tão pequenininha que passou a ser conhecida, né, em todo o estado, né, até fora, né, do país. Então, vem muitas pessoas visitar, vem muitos turistas pelo fato do milagre. E é muito emocionante. E eu falo isso, né, como gestora do município, eu falo que a gente tem a obrigação de estar divulgando, né, de estar fortalecendo a questão da fé, da questão que o milagre realmente existe. A criança das fotos se tornou adulta. Lucas superou tudo o que aconteceu e aos 18 anos estuda medicina no norte do estado. O menino que foi salvo quer ajudar a salvar outras pessoas, colocando em prática tudo o que aprendeu e está aprendendo na vida e na universidade. Ao ficar sabendo do falecimento do Papa Francisco, Lucas se emocionou e lamentou o ocorrido. Eu, dentre muitas pessoas, tive a honra de poder conhecê-lo pessoalmente e ainda consegui abraçá-lo no ofertório, no dia da canonização dos pastorinhos Francisco e Jacinta Marta. Por esse motivo que estamos de luto e que sentimos muito pela perca deste homem tão bondoso e tão ótimo para a Igreja Católica. Assim, as imagens do encontro de Lucas com o Papa fazem parte dessa história de Juranda e estarão para sempre na memória do pai, do avô, de Lucas e nas paredes do museu, feito para contar e para continuar lembrando aos fiéis que milagres podem sim acontecer. Mas é uma história de muito sucesso para nós, a bênção de Deus, a mão de Deus, a confiança. Eu sou de formação católica, praticante,
eu vim dos meus avós, meus pais, e eu nunca tive dúvida de fé em Deus. Naquela igreja católica fala, eu sou um desses que acredito, que faço o máximo para viver, né, nessa intimidade com Deus. Conviver com um milagre, né? E a gente vê todo dia a gente sofrendo e pedindo em oração. A gente tem que ajoelhar mesmo e pedir a Deus. Porque conviver com o milagre é provar da misericórdia de Deus, todos os dias. E tem uma frase que eu gosto muito, né? Que Deus tira de onde não tem e coloca onde não cabe. Isso fica marcado para quando você precisar dele mesmo. A crer e acreditar.